Olá, eu me chamo Elian Brazão Vasconcelos, sou graduando em Licenciatura em Química pela Universidade do Estado do Pará e eu sou um dos autores do trabalho titulado Uma revisão bibliográfica acerca das contribuições das TICs no contexto de ensino remoto. Olá, eu me chamo José Orlando Melo, sou discente do curso de Licenciatura em Química na Universidade do Estado do Pará, sou um dos autores do presente trabalho e, juntamente aos meus colegas, estaremos apresentando a vocês. Olá pessoal, eu sou o Joel Vander e sou discente da Universidade do Estado do Pará e eu, juntamente com os meus amigos, nós vamos estar discutindo acerca do trabalho intitulado Uma revisão bibliográfica acerca das contribuições das TICs no contexto de ensino remoto. E agora nós vamos dar prosseguimento na discussão desse trabalho. Muito bom dia, eu sou Joel Vander Carneiro Palheta, sou discente do curso de Licenciatura Plena em Química e sou um dos autores do trabalho intitulado Uma revisão bibliográfica acerca das contribuições das TICs no contexto do ensino remoto, que juntamente com os meus amigos Elian Brazão Vasconcelos e José Orlando Melo de Melo, também graduandos de Licenciatura Plena em Química pela UEPA, fomos orientados pela professora mestre Maria Dulcimar de Brito Silva acerca do desenvolvimento desse trabalho. Bom, a partir desse trabalho, nós podemos observar que, devido à pandemia do Covid-19 e o isolamento social, a sociedade passou por diversas transformações que acabaram abalando significativamente a forma como se dá o ensino de química. Então, nesse sentido, surge necessidade da inserção dessas ferramentas, chamadas de tecnologias da informação e comunicação, para auxiliarem no ensino-aprendizado, certo? Então, a partir desse trabalho, nós estaremos agora observando as contribuições das TICs no contexto do ensino remoto, de que forma elas se dão e quais seus benefícios. O primeiro tópico a ser abordado é a substituição de recursos de um ambiente físico, de sala de aula por um virtual. Por exemplo, substituiu-se o livro didático físico agora por plataformas para ensinar, para aprender. Por exemplo, a plataforma Teams ou a plataforma Google Meet. Foi necessário ter em vista as profundas alterações sofridas pela sociedade nos últimos meses, em decorrência da pandemia do Covid-19. Nesse sentido, a gente pode observar que as TICs elas possuem um papel fundamental nesse processo de ensino, trazendo acessibilidade ao conhecimento, como afirmam os autores. Contudo, pouco se discute acerca dessa utilização dessas ferramentas no ensino remoto, o que acarreta no desconhecimento de seus usos. Hoje nós podemos observar que muitos professores não são capacitados o suficiente para conseguirem dar uma aula sendo mediado por esses recursos tecnológicos, né? Justamente pelo fato, principalmente, do incentivo das próprias instituições que esses professores, esses profissionais de química estão inseridos no ambiente de trabalho. Então, nesse sentido, eles acabam acarretando no seu desconhecimento do uso dessas tecnologias, que podem ser muito benéficas se eles souberem utilizar essas tecnologias. Assim, o presente trabalho objetivou investigar as contribuições das TICs para o processo de ensino-aprendizagem de química no contexto de ensino remoto. Diante dos pontos informados na introdução, o presente trabalho buscou analisar a importância do uso das TICs no ensino de química no contexto do ensino remoto, que foi ocasionado pela pandemia do Covid-19 e consequente isolamento social. Desse modo, realizou-se uma revisão bibliográfica sobre o referido tema, buscando na literatura as principais contribuições das utilizações dessas tecnologias para o ensino de química no atual contexto. Foram realizados 2 momentos metodológicos, sendo que no primeiro momento utilizou-se a plataforma de busca Google Acadêmico para pesquisar os textos referentes a esse tema, selecionando-se apenas os artigos publicados em periódicos. No segundo momento, então, realizou-se a leitura dos textos, visando observar as contribuições apontadas por cada trabalho e, de uma forma geral, as contribuições das tecnologias de informação e comunicação no ensino de química diante do contexto do ensino remoto. Dando prosseguimento então ao trabalho, vamos aos nossos resultados. Fazendo a leitura dos artigos, nós destacamos alguns aqui que fazem a utilização das TICs no ensino remoto. Então, primeiramente, Nascimento e Rosa, em 2020, eles pautaram-se na seguinte metodologia, que foi da sala de aula invertida,
destacando-se a realização de momentos assíncronos mediante a disponibilização de materiais didáticos na plataforma Google Classroom. É interessante a gente ver como o Google Classroom ele vem sendo utilizado cada vez mais pelos professores de todos os níveis de ensino, seja ele básico ou superior. Dentro da plataforma Google Classroom, o professor ele consegue disponibilizar seus materiais, como apostilas, livros e etc. E é interessante porque os alunos eles têm acesso àquele material a hora que eles quiserem, porque ficam salvos na plataforma. E além do mais, os professores têm uma ferramenta muito boa dentro do Classroom, que é de fazer observações a respeito das atividades e materiais disponibilizados para o aluno. E o aluno, por sua vez, também consegue fazer observações. E isso faz com que o aluno e o professor tenham uma interação muito maior do que ele teria em sala de aula. Assim, o aluno ele participa mais ativamente nesse processo de ensino e aprendizado. Outra coisa que é interessante pontuar é que o Google Classroom, por ele ser uma plataforma muito acessível no quesito internet, porque ele não utiliza muito internet, os alunos que têm um acesso limitado conseguem também utilizar a plataforma e acessar os materiais. E isso faz com que o aluno se sinta participativo naquele meio. Então vamos agora para Fiori e Goi 2020, que eles também fizeram a utilização do Google Classroom. Entretanto, eles utilizaram outras plataformas também, como o Google Drive e o formulário Google. O Google Drive funciona muito parecido com o Classroom, o professor também consegue fazer upload. Eles também conseguem colocar na plataforma suas apostilas, livros, vídeos e outros materiais que ele achar interessante. Só não tem a opção de fazer as observações. E o formulário Google, o professor ele vai formular suas perguntas, vai colocar ali para os alunos responderem. E é interessante que os professores, depois de pegar essas respostas dos alunos, eles podem colocar no Google Classroom suas observações a respeito daquelas respostas. E o aluno, por sua vez, também pode responder, fazendo assim também uma boa interação entre aluno e professor. E os alunos eles apontaram que essas ferramentas utilizadas pelos professores, elas contribuíram para o processo de ensino e aprendizagem deles. Entretanto, Fiori e Goi, eles puderam observar o seguinte, que alguns alunos tiveram dificuldade em alguns assuntos trabalhados. E isso mostra que a utilização das tecnologias elas têm que ser alinhadas a uma boa base pedagógica para que o ensino e aprendizado seja feita de forma mais efetiva. Partindo agora então para Oster et al. 2021, eles pesquisaram aplicativos de smartphone utilizando-os nas aulas e assim percebendo pelo docente um fomento à curiosidade dos alunos, o que contribuiu para a resolução de problemas envolvendo os assuntos trabalhados. É interessante aqui a gente ver nessa pesquisa que os smartphones, que por muitas vezes foram tidos como vilões dentro de sala de aulas, eles passam a ser como uma ferramenta importantíssima nesse processo de ensino dos alunos, porque ali eles vão ter acesso mais rápido e mais fácil às informações e aplicativos que podem vir a somar seu conhecimento, fazendo assim que os smartphones sejam uma ferramenta importantíssima nesse processo do professor aproximar os alunos da matéria, porque assim eles vão ver de forma mais lúdica o que está sendo estudado. Indo agora para a conclusão do trabalho, foi possível constatar como as TICs ela tem um papel fundamental no ensino de química dentro desse nosso contexto de ensino remoto. Dentre os textos consultados também foi possível observar importantes ações das TICs aproximando o conteúdo dos alunos, auxiliando na compreensão dos temas da química e instigando a curiosidade e participação das turmas durante as aulas. Entretanto, apesar das TICs terem toda essa contribuição, é interessante a gente pontuar que há a necessidade das TICs se aliarem a uma consistência base pedagógica, porque assim a gente visa uma maior eficiência no processo de ensino e aprendizagem. Essas são algumas referências utilizadas na produção do trabalho, e eu gostaria de agradecer a organização do evento pela oportunidade de apresentar esse trabalho. Obrigado à atenção de todos e até a próxima.